Oi, gente, tudo bem? Boa noite a todos. Eu, eu esqueci só de avisar que eu ia voltar à tarde, eu devia falar à tarde, né? Porque olha a hora que eu consegui fazer a live de hoje. Mas tudo bem, não podemos deixar de fazer, né? Então, compromisso é compromisso. Da terça-feira, estou aqui. Era às 7 da manhã, mas eu acabei me atrasando um pouquinho para eu chegar na empresa, então não dava tempo de eu passar a mensagem principal para vocês. Então eu preferi remarcar do que passar a mensagem de qualquer jeito, né? Então, muito boa noite para você que chegou agora. Essa é a live de terça-feira. E hoje eu trouxe um tema bem legal, assim. Na verdade, eu vou compartilhar uma coisa muito pessoal com vocês, que fez parte do meu autoconhecimento e pode ajudar alguém, né? Então eu quero trazer um pouquinho de como que foi desperto em mim a questão do autoconhecimento, né? Como que isso nasceu ou despertou ou foi um gatilho, né, que aconteceu na minha vida para que eu buscasse autoconhecimento. Então, não foi uma coisa legal, foi uma coisa trágica, bem difícil para mim, mas acabou me dando um insight ali de realmente procurar ajuda e de fato começar a abrir outras ramificações da minha própria vida pessoal, né, das minhas emoções e tudo mais. Então eu vou contar pra vocês rapidamente nessa live de hoje. Ela vai ficar gravada aqui no feed, depois você pode assistir, encaminhar para as pessoas. Como eu mudei de horário, se vocês puderem mandar aqui pelo aviãozinho, avisar as pessoas que eu estou ao vivo pra contar essa história, uma história bem legal. E eu espero que ajude vocês. E aí eu vou fazer, então, a live excepcionalmente hoje, quase 12 horas depois. Mas o dia foi bem corrido, mas foi ótimo. Hoje de manhã, quem viu os meus stories, né? Eu tava numa empresa do setor automotivo. E muito interessante, porque 100% das pessoas que trabalham na produção dessa empresa são mulheres, porque eles fazem a chave, né? A chave, eu acho que é codificada, né? A chave para o carro. E é um material delicado, é um material que precisa de leveza, né? E aí ter um time feminino faz todo sentido, porque nós temos essa natureza. A natureza da delicadeza, da leveza. Então eu achei sensacional, assim, fiquei impressionada com a organização, com o 5S, né? A diretriz das organizações, tudo separadinho, bonitinho, organizado, limpo. Nossa, incrível. Então, achei bem legal. Aí eu acabei chegando... O treinamento começou 8 horas da manhã, né? Então, eu tinha que chegar bem mais cedo para poder fazer a live. Acabou não dando tempo. E aí, à tarde, eu fui resolvendo outras coisas, né? De trabalho. Acabei parando agora. Mas é super importante a gente fazer esse bate-papo. E deixar sempre aqui registrado de terça-feira um conteúdo pra gente poder trocar, pra gente poder aprender e crescer também. Então vamos lá. Que depois da live eu vou tomar banho e descansar, que amanhã de novo eu tô cedão em São Paulo. Mas então, como é que despertou, quais foram... Na verdade, assim, né, eu não vou saber se foi o primeiro, né? Mas algo que me marcou demais, assim, demais, foi um evento numa empresa que eu trabalhava. E não era tão novinha, não. Eu já tinha ali uma carga de experiência, já era analista, tudo. Então, eu não era uma aprendiz, né? Não era, tipo, uma estagiária. Passei por todas essas fases, mas eu já tinha um certo discernimento sobre carreira, sobre trabalho e tudo mais. E aí, gente, assim, eu nunca tinha feito nenhum tipo de acompanhamento, terapia, mentoria, coach, nunca tinha feito nada a respeito disso. Segui minha vida e nunca tinha parado pra pensar nessas coisas. E aí teve um evento especial que eu assumi uma função de RH, né, nessa empresa. E era uma vaga nova, assim, uma cadeira que tinha muita expectativa, que eu tinha que construir muita coisa, né? Até aí eu tava super animada com o desafio. E aí eu recebi uma demanda que era muito acima da minha função, né? Era uma coisa que exigia até um conhecimento, assim, uma coisa bem mais específica. E eu, na minha imaturidade, eu não falei não. Eu aceitei. Eu falei, não, claro,
eu vou dar conta, né? E era uma representação pública dentro de um comitê externo, não era nem na empresa, era fora da empresa. Eu estava como representante da empresa num assunto X. Eu não dominava nada, não era referência de RH, era outra coisa. Resumindo, boiei, não consegui fazer, não consegui acompanhar, não estava entendendo nada. E aí, assim, eu fui literalmente jogada, tipo assim, vai lá, faz e se vira. E eu não tinha, assim, um reporte, não tinha uma orientação, não tinha nada. O que eu fiz? Eu participava, mas eu não conseguia desenrolar os assuntos que eu tinha que desenvolver dentro da empresa. Então eu saía desse comitê externo, eu tinha algumas demandas de casa para fazer da porta para dentro, mas eram muito complexas e eu não tinha entendido. E aquilo foi ficando na minha mesa. Eu fui dando prioridade em outras coisas, fui esquecendo aquele assunto, porque era um assunto que eu não dominava. E aí eu falei, depois eu resolvo isso, né? Eu não levantei a mão, eu não falei com ninguém, eu não fui atrás. E aquilo foi ficando ali. Até que foi chegando um momento que a coisa foi apertando, assim, né? E aí, aquele papel ali. E eu sentava do lado da área jurídica. Então, a minha área de RH era bem do lado da área jurídica. E a área jurídica era a principal pessoa que estava envolvida ou que deveria estar envolvida nesse assunto. E aí, chegou um momento que eu falei, não, vou ter que enfrentar esse assunto aqui, vou ter que resolver. Eu peguei a pasta que estava na minha mesa há semanas e eu entrei na sala dessa moça jurídica. Gente, agora um parênteses. Ela era diretora jurídica e ela tinha um perfil, assim, muito, muito agressivo. Então, ela era uma pessoa bastante difícil de lidar, muito direta, objetiva, dura. Muita gente tinha medo de falar com ela. Então, talvez tenha sido isso que eu demorei um pouco, né, pra resolver. Mas eu falei, vou lá falar com ela. Quando eu sentei na mesa pra começar a explicar o que tinha acontecido, que eu tava perdida e tal. Na verdade, eu fui num pedido de desespero, né? Eu fui fazer um pedido de ajuda. E, ela começou a me descascar. Começou a falar um monte. Porque eu vi esse material na sua mesa há semanas. Porque você não fez nada. Porque não sei o que. Aí ela começou a me atacar de várias formas. A responsabilidade era minha. Ela tinha toda a razão que ela tava falando, né? Então, assim, eu não podia discordar. Eu já tava bastante apreensiva e bastante já envergonhada, vamos dizer assim. Eu já tava bastante envergonhada sobre isso. Então, o fato de eu pegar o papel e ir, já era pra mim, assim, nossa, que chato tá aqui. E quando ela começou a jogar todas as minhas responsabilidades ali, começou a me bater um desespero, assim, começou a me vir uma angústia, que eu não tive outra reação, e aí eu vou chamar de reação mesmo, porque a gente vai falar na próxima live sobre isso que eu vou comentar agora. A minha reação automática, que era um desespero, foi vontade de chorar. E aí meu olho encheu de lágrima. Quando isso aconteceu? Porque assim, quando a gente é criança, a gente chora, né? Quando a gente chora, a gente consegue o que a gente quer. Quando a gente tá na infância. Então você chora de fome, você chora porque você quer alguma coisa, você chora porque você não consegue falar. E você é atendido no teu choro, né? Então na fase adulta, a gente carrega a nossa criança interior. Então num momento como esse, que me veio um monte de medo, me veio um monte de angústia, a minha primeira reação, que não é uma reação adequada, não é uma reação adulta, começar a chorar na frente de uma situação dessa. Mas veio uma vontade, né, de chorar, assim, um monte de lágrima no meu olho. E foi muito pior. Quando ela percebeu que eu tava, assim, quase a ponto de desabar, ela enfiou o dedo na minha cara e falou, você engole esse choro. Aqui não é lugar de você fazer isso. Aí ela continuou falando. E aí, eu travei. Eu travei completamente. Eu fiquei completamente travada. Eu realmente engoli o choro, né? Eu não tinha o que fazer. Eu engoli. Eu falei, bom, agora eu vou ter que... Aí eu realmente engoli, falei, bom, beleza. Então eu vou manter a postura aqui. Mantive a postura. E ela continuou falando. Aquilo já tava assim...
me deixando, enfim, cada vez mais desmoralizada, né? Eu tava me sentindo muito mal. Mas beleza, eu escutei tudo que ela tinha pra falar e tal. E aí ela falou, agora você sai da minha frente. Ela falou assim, você sai da minha frente, resolve isso. Ela me deu, pegou o papel, ela falou, eu vou ver onde tá, e aí eu vou te passar pra você resolver e tal. Eu, beleza. Aí eu saí da sala dela. Aí eu fui pro banheiro chorar, né? Aí eu no banheiro chorei. E aí, gente, eu cheguei na minha casa, nesse dia, parecia que o mundo tinha acabado. Assim, parecia que o mundo tinha acabado. Que eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu me fiz essa pergunta. O que aconteceu comigo? Eu não conseguia interpretar o que tinha acontecido. Eu fiquei tão perplexa, eu fiquei tão paralisada, que eu não sabia o que eu tinha recebido, eu não sabia processar aquilo, eu não sabia nem o que eu estava sentindo antes, mas enfim, uma confusão de sentimento, uma confusão. E aí eu fiquei mal, aquele dia eu fiquei muito mal mesmo, fiquei pensando que eu ia ser mandada embora, enfim. Mas assim, eu tava firme, eu falei, gente, eu preciso enfrentar isso, eu não tenho o que eu fazer. E aí, eu fui procurar uma psicóloga pela primeira vez. E aí, eu tive essa iniciativa porque na hora que eu sentei na frente da psicóloga, ela me falou assim, por que você veio aqui, né? O que você tá procurando? Eu falei, olha, eu vim aqui por um evento específico. Aconteceu tal coisa na empresa e eu queria entender o que aconteceu comigo. Tipo, em nenhum momento eu coloquei a culpa nela, né? Falei, nossa, porque ela, independente do jeito que ela me tratou, né? Porque ela me tratou realmente de uma forma muito dura, muito dura. Mas hoje eu tenho outras significações com relação a esse fato. Lá na época, eu fiquei mal mesmo, assim, de pensar, meu Deus, eu vou pedir demissão, eu não consigo trabalhar amanhã. Mas eu acabei enfrentando. Mas um ponto que eu ia chegar, que eu não concluí, né? Que eu tava falando sobre a nossa criança interior, que quando a gente chora, a gente consegue o que a gente quer. Na fase adulta, quando a gente chora, muito provavelmente a gente tem a compaixão das pessoas. A gente tem aquela questão da pessoa acolher, falar, tá tudo bem, calma, não fica assim. A gente pode conversar outro dia, a gente pode conversar amanhã, não sei o quê. Não. Na verdade, nossa intenção é que isso aconteça quando a gente chora, né? Mas essa moça, essa diretora, ela me tratou como adulta. Ela não me tratou como criança. Até porque eu era totalmente responsável por aquilo que eu tava fazendo. E ela tava totalmente correta em tudo que ela tava falando. Independente do tom. Ela podia estar num tom super suave. Ela podia estar num tom agressivo. Ela podia estar X. Mas ela estava correta. E eu não tinha, naquele momento, maturidade emocional de fazer esse filtro. E aí, eu fiquei com mais sentimentos negativos. E quando eu cheguei na frente da terapeuta, eu falei pra ela, eu quero entender o que aconteceu comigo. Eu quero entender por que eu travei. Eu quero entender o que gerou esse sentimento em mim, porque eu não consigo explicar como eu recebi aquilo, porque eu fiquei totalmente travada. E aí, foi muito interessante, né? Daí a gente começou a falar sobre os eventos de trabalho, o que me causou tudo aquilo, por que eu deixei tanto tempo aquilo realmente na minha mesa, por que eu procrastinei. Então, vem um monte de outras coisas que fazem as ramificações daquele gatilho. E aí, na verdade, ela não teve nenhuma culpa dos meus sentimentos. Ela foi um gatilho pra mim. Tudo que aconteceu, a forma que aconteceu, virou um gatilho pra eu sentir o que eu senti, né? E aí eu fui entender na terapia o que tinha acontecido. Só que, gente, lá na terapia os assuntos começaram a entrar num outro emaranhado, assim. Eu saí do assunto trabalho totalmente e a gente foi entrando em outros assuntos porque eu acredito que a terapeuta tenha conhecimento, né? Então ela foi trazendo outras coisas que não tinham a ver com o trabalho, que podiam ser a raiz de muitas coisas, das quais, por exemplo, eu tinha sentido tudo aquilo. E aí eu fiquei por aquela terapia por, acho que uns quase 3 anos, assim, eu fiquei lá. E era muito bom, muito bom. Eu tinha me mudado para uma outra cidade, eu tava longe da minha família, e então só trabalhava, né? Era casa, trabalho, trabalho, academia, academia, casa. Então eu não tinha outras atividades à noite e tal.
E aí foi muito importante pra mim fazer esse autoconhecimento no momento que eu tava longe da minha casa, que eu tava num momento de vida importante. E eu escolhi a dedo, assim, a terapeuta a dedo, porque eu conversei com umas 5 terapeutas. Umas 5. E aí eu não entendi direito essas linhas. Ah, porque eu tenho a linha freudiana, enfim, eu tenho a linha, não sei o que. Eu falava, gente, não me importa. Eu quero só que você resolva meu problema, que você me ajude a resolver meu problema e eu me sinta confortável e tenha afinidade, né, com a profissional. Então, gente, algumas pessoas até acham que eu sou psicóloga. Não, eu não sou psicóloga, não sou terapeuta. Eu sou coach, trabalho com comportamento humano e liderança, mas eu não tenho a formação de psicologia, tá? Não sou psicóloga. Então, eu tenho outros estudos que trabalham comportamento humano, que não tem ramificação acadêmica de psicologia, né? Então, eu tenho outras formações, né, de comportamento humano que me fazem hoje fazer uma leitura de tendência comportamental, de sabotador, de crença limitante, todos os conhecimentos que a gente se aprofunda para fazer um diagnóstico e também seguir daqui para frente, né? Porque essa é a grande diferença do coach para a terapia, né? A terapia, ela olha de hoje para trás. Da onde surgiu aquilo, por que existe aquilo, qual foi o gatilho, qual foi o evento que gravou aquela sensação e que você fica trazendo para os dias de hoje. Então a terapia faz esse resgate do passado, né, de relações com seus pais, de relação com a sua família, com seus amigos, com a sua infância e tudo mais. O coach não fala sobre isso. Coach não vai falar sobre a tua vida lá atrás. Lógico, se eu identificar uma crença limitante comportamental muito forte, enraizada, eu vou fazer essa pergunta. Vou falar, viu? Tem alguma questão aí que foi lá atrás e que daí ficou gravada e agora você não consegue fazer tal coisa? Então, eu consigo fazer algumas linhas de raciocínio, mas eu não tenho o conhecimento para fazer toda a parte terapêutica. Então foi muito legal, assim, eu ter feito isso. E isso me despertou essa questão de eu querer me conhecer, de eu buscar um pouco mais. Inclusive, a minha formação de coaching foi nesse mesmo ano. Foi no mesmo ano que eu fiz a terapia, eu fui buscar também a formação de coach, porque eu tava querendo fazer outras coisas na minha carreira. A empresa que eu tava era excelente, era uma empresa ótima, mas era uma empresa pequena, que não tinha tantas oportunidades de crescimento. E eu queria mais, né? Queria buscar mais. Então, eu combinei essas duas coisas. E aí, assim, a gente foi para a área da família, foi para muitas outras áreas e foi muito bacana. E nessa escolha que eu fiz, que eu busquei as terapeutas, eu escolhi uma terapeuta que trabalhava com pacientes terminais. Porque daí eu falei, ela resolve problemas bem graves, né? Então, eu acho que ela vai conseguir me ajudar. Então, eu fui, assim, na pessoa que eu senti mais confiança também, mais profissionalismo, e foi muito bom, assim, foi muito bom realmente ter feito esse trabalho e me despertou várias outras formas de conhecimento, me trouxe várias respostas, foi muito bacana mesmo, né? Então, teve uma hora que eu cansei um pouco de olhar pra trás, assim, eu já tinha mexido em tanta coisa que eu falei, não, tá, deixa eu trabalhar isso agora no presente. Também fiz coaching, muitos coaches eu faço e fiz, né? Muitos coaches pra mim também. Então, é uma coisa que eu sempre tô buscando. Quando a gente também faz um trabalho, a gente sempre busca receber. Então, já fiz alguns trabalhos de coaching bem direcionados para objetivos definidos, para um momento, porque por mais que eu tenha as ferramentas e as técnicas, né, a gente faz um auto, mas não é a mesma coisa, né? Quando alguém provoca, quando alguém puxa isso com você, você traz outras conotações, né? Outras conexões também. E aí foi muito interessante porque quando eu pedi demissão dessa empresa, que eu fui para uma outra organização maior, eu falei, eu quero falar com ela. Eu quero entrar na sala dela e de verdade, eu tava no fundo do meu coração querendo só agradecê-la. Porque foi graças a esse evento que me despertou buscar um outro conhecimento sobre eu mesma, né? Sobre mim. Então, eu humildemente, né, fui me despedindo das pessoas e o universo, ele é muito assertivo, né, muito interessante.
quando eu entrei na sala dela, ela já sabia que eu ia sair, né? Porque já espalhou, né? Rádio Peão. E eu fui realmente pra falar, olha, eu queria muito te agradecer, porque você me ajudou a despertar uma coisa importante, que era meu autoconhecimento e, enfim, por mais que tenha sido alguma coisa que eu recebi desagradável, é porque isso me fez crescer. E antes de eu falar isso, ela, por livre e espontânea vontade, me pediu desculpa. Ela falou, olha, eu sei que eu sou uma pessoa muito dura, eu sei que eu sou uma pessoa difícil de lidar, e eu queria te pedir desculpas por algumas vezes, porque não foi uma vez só não, foi várias. Por mais de uma vez que eu talvez tenha sido ríspida com você, te tratado um pouco de forma dura, mas é assim que eu faço. Pra eu ser a profissional que eu sou e pra eu entregar aquilo que eu entrego. E eu falei, de jeito nenhum. Eu que te agradeço. Aí eu falei as minhas palavras, né? Eu que te agradeço pelo puxão de orelha e por ela ter me tratado como adulta e não como criança. Se ela tivesse me tratado como criança, ela não ia estar trazendo pra mim aquilo que eu precisava naquele momento. Então isso foi bastante importante. Então, às vezes a gente não entende as coisas na hora que acontece com a gente. A gente vai entender só lá na frente, depois de, enfim, de vivenciar, depois de ter isso ressignificado na nossa rotina, na nossa vida. E eu me sinto muito grata, assim, muito grata mesmo. Perdi o contato, nunca mais falei com essa pessoa. E uma coisa muito interessante também que aconteceu. Depois desse dia que eu fiquei paralisada, eu fui embora pra casa como o dia tivesse acabado, né? O mundo tivesse acabado. Gente, no dia seguinte, isso foi tipo 5 e pouco da tarde. Só peguei minhas coisas, liguei o computador e fui embora. No dia seguinte, que eu cheguei pra trabalhar, essa moça, essa mulher, ela entrou. Porque a sala dela era muito perto da minha, era do lado. E eu já tava lá trabalhando, tipo assim, dura, né? Tipo, eu gelei na hora que ela entrou. Ela entrou como se nada tivesse acontecido ontem. Ela me cumprimentou. Oi, Pri, tudo bom? Bom dia, você tá bem? Aí eu... Tipo assim... Oh, meu Deus. Você não lembra o que você fez ontem? Então, assim... Quando ela teve essa reação natural, tipo... Oi, tudo bom? Como você tá? Ficou com todo mundo? Entrou na sala? Trabalhou? Quando ela teve essa reação, eu fiquei mais perplexa ainda, tipo, como que ela consegue virar a chave desse jeito? Pensei comigo. Aí, no fundo, foi aí que eu falei, não, eu preciso buscar ajuda, porque não é possível, eu devo estar maluca, porque eu devo estar com um cenário da situação tão grande, tão sofrido, que eu falei, não é possível que ela tá lidando de uma forma completamente diferente da minha. Independente de quem tá recebendo ou dando, né? E era uma coisa que eu falei, não, eu preciso resolver isso, porque se ela consegue, eu também consigo. Então, era uma coisa que eu fiquei assim, meu Deus, né? E então, uma coisa que eu quero trazer pra vocês, eu vou fazer uma outra live na semana que vem sobre isso, é o quanto a gente tem que diferenciar da vida fatos de julgamentos, né? Então, assim, tudo que ela fez, falou no dia seguinte, no dia anterior, não tem nada a ver com ela, assim, né? Não tem nada a ver, tipo, com o julgamento que eu faço. Ela fez isso, ela fez aquilo, ela falou desse jeito, daquele jeito. Tudo que aconteceu foi um gatilho que disparou coisas em mim. Porque ela é desse jeito com todo mundo. Mas não é todo mundo que sai da mesa dela chorando. Não é todo mundo que fica achando que o mundo acabou, que nem eu. As pessoas sabem lidar, né? E aí, isso que eu queria aprender na época. Eu falei, não, gente, eu tenho que lidar com isso. Eu não posso, a cada vez que alguém me dá uma lição de moral, seja do tom que a pessoa tá dando, eu não posso lidar com isso de uma forma emocionalmente muito abalada, ou, eu tenho que falar, beleza, independente do tom, eu tenho que falar, o que é meu isso aqui, então vamos resolver, né? Eu tenho que tratar como adulta. Então, eu de fato nunca julguei a pessoa, mas tô acenando aqui pras pessoas. Tem bastante gente que entrou agora à noite, acho que à noite
Tem mais gente na internet, né? Tem mais gente no Instagram. Obrigada aí pela audiência, pessoal. Muito obrigada mesmo. É bem importante pra mim vocês estarem aqui presentes. Então, não é uma questão de julgamento, né? É uma questão de fato. O fato aconteceu. Você tem que lidar com ele, independente do que vem. Porque você não tem controle nenhum. Você não tem nenhum controle sobre o outro. Você só tem sobre você. E como eu fiquei travada, paralisada, eu falei, peraí, eu perdi o controle aqui, porque eu não sei o que fazer. Eu fiquei assim, como eu fiquei parada, eu falei, e agora? Eu fiquei em choque. E eu falei, meu Deus, eu fiquei em choque com isso. Com isso, não tenha sido pouco, né? Mas eu fiquei paralisada com essa situação, que era uma situação corporativa, dentro de um contexto, e que eu tava tomando um esporro. Eu falei, gente, não vai ser o último na minha vida. Pode ter sido o primeiro, mas não vai ser o último. Eu preciso lidar com isso. E aí eu fui atrás de resolver. E mesmo que ela não tivesse pedido desculpa pra mim, mesmo que ela não tivesse falado nada, mesmo que ela tivesse virado a cara pra mim, eu ia ter que lidar com isso. Então foi muito importante eu ter feito esse trabalho. E esse foi um gatilho que eu guardo, assim, numa lembrança, porque ele foi muito marcante. Pode ser que eu tenha despertado em outras ocasiões também alguma questão sobre isso, mas eu fui buscar me entender. Eu falei, eu preciso entender o que aconteceu aqui e eu preciso aprender a lidar com isso. Então, acho que essa é uma lição também que a gente tem que repassar, né? A gente nunca vai poder controlar o que está acontecendo do lado de fora. A gente só pode controlar o que acontece com a gente e decidir o que a gente faz. Então, tem coisas que eu vou sentir e tá tudo bem, eu tenho que deixar sentir, mas eu tenho que, a partir disso, decidir alguma coisa. O que eu vou falar, como que eu vou reagir, o que eu preciso dizer e o que eu preciso aceitar. Então, são coisas que a gente tem que tomar decisão. Isso é protagonismo e não é fácil de fazer, né? Então, era o que eu queria compartilhar com vocês hoje. Agradeço muito, muito mesmo a audiência de vocês. Fico muito feliz de fazer essa troca. Espero que vocês estejam aqui presentes, que vocês possam compartilhar também esse aprendizado com mais pessoas. Tem uma pessoa que escreveu aqui, para ter controle temos que exercitar. Exatamente, a gente precisa exercitar. E é a vida que vai nos dar esse exercício. A gente não pode fugir disso. A gente não pode se trancar em casa e ficar aqui dentro, né? A gente precisa se expor. E para se expor, a gente vai precisar se entender, se observar e aprender até com a gente, né? A gente aprende com os nossos comportamentos também. Então, como a gente também não vive uma vida para errar tudo, a gente aprende com os erros das pessoas também. Então, eu queria compartilhar esse evento com vocês de autoconhecimento, que foi bem importante para mim. E que eu sigo aí. Algumas outras vezes voltei para terapia, depois parei de novo. Então, eventualmente, quando eu acho necessário, eu volto. Isso é muito pessoal também. Mas fico aqui super à disposição para compartilhar com vocês também. Anderson está me perguntando assim, alguma dica para controlar essa reação? Sim, Anderson. A gente aprende com o tempo, mas uma dica para controlar uma reação é o seguinte, existe uma diferença entre reação e resposta. Reação é aquilo que a gente faz de uma forma automática, já do primitivo, que é uma coisa que a gente meio que não tem resposta, a gente perde o controle e aí vira uma reação. Reação é algo que você não tem tempo de raciocinar. A resposta já não. A resposta eu tenho um controle sobre um raciocínio. Eu paro, penso e aí eu faço uma decisão de resposta. Para eu evitar a reação, eu preciso, antes do gatilho automático, fazer uma coisa que não custa nada, é grátis e da nossa natureza humana, que chama-se a respiração profunda. A respiração profunda, ela ajuda seu cérebro a deixar de expandir quando você está numa situação de muito estresse. Essa situação de muito estresse pode ser uma batida de carro ou até um esporro, que nem o meu, que você não está esperando. E aí, quando acontece alguma coisa que é muito repentina, que você não está esperando, você entra nesse estado de choque, né, que é uma reação, e aí você não tem como responder, né? E aí, para você conseguir o tempo de resposta, você precisa se acalmar, você precisa respirar. Se você conseguir respirar 3 vezes de forma profunda, o seu cérebro deixa de se expandir e você volta à concentração
e racionalmente você consegue tomar uma decisão, falar alguma coisa. Nem que seja, olha, não é o momento da gente conversar agora, vamos remarcar para um outro momento. Nem que seja isso, mas você consegue falar. E eu não consegui. Aí a Julie Dantas. Obrigada, Anderson, pela pergunta. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar. E aí fica a dica da respiração. A Julie Dantas perguntou: a reação também depende do tamanho do gatilho, né? Depende do tamanho do gatilho que ele representa pra você, tá? Então, gatilhos não têm tamanhos, porque pra cada um ele é de uma forma. Então, pra alguém pode ser muito grande, pra outra pessoa pode ser nada. Então, as reações dependem dos gatilhos do externo. E cada gatilho externo que é causado em você, você tem como pensar assim, poxa, essa situação despertou algo em mim. O que é? O que despertou em mim? Como que eu vou lidar com isso? Por que será que apareceu isso em mim? Esquece o outro. Esquece a pessoa. Não vai falar, ai, fulano me fez tal coisa. Não, fulano fez um fato e que te gerou um gatilho de uma emoção. Você tem que ler essa emoção. Você tem que saber o que aconteceu. Você tem que ver que falta que foi. Que você tem que preencher. Não o outro. O outro nunca é responsável pelo que a gente sente. O outro não é responsável pelo que a gente sente. Só a gente é. Ele pode ser responsável pelas ações que ele tem. Isso ele é responsável. Porque ele vai lá e faz uma coisa e ele assume as consequências do que ele fez. Assim como nós. Mas por sentimentos, ninguém é responsável. Eu posso querer fazer uma coisa pra pessoa se sentir feliz. Aí eu vou lá, faço uma surpresa pra ela. Aí eu queria tanto que ela ficasse feliz. Aí eu chego lá, faço um negócio, ela odeia. Ela fala, viu? Ai, morro de vergonha isso aí que você fez. Não queria mais que você fizesse. Você pode não fazer? Né? Fiquei frustrada porque eu não consegui. Porque a gente não desperta sentimento nas pessoas. A gente desperta uma ação. E essa ação gera nas pessoas emoções. Então a gente é sempre responsável pelo que a gente faz. O que a gente causa nas pessoas é o que elas querem nos dizer que causou, né? Não tem como a gente dominar isso. Isso é muito pessoal. Então a gente precisa dominar isso primeiro na gente, né? Mas esse assunto ficou complexo. Ficou até para uma outra live. Se a gente quiser aprofundar um pouquinho mais, falar de gestão das emoções, a gente pode falar um pouco mais sobre isso também. Na próxima semana eu vou falar um pouco sobre essa diferença, né, de fato e de julgamento, que é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro. O tempo inteiro. Isso faz muito mal pra gente, muito mal. Então é uma coisa que a gente pode compartilhar também. Tá bom? Então, gente, muito obrigada de novo, mais uma vez, pela audiência, pela presença de vocês. Agora eu vou descansar um pouquinho, que amanhã tem mais. Tá bom? Beijos. Boa noite.